Oi, pessoal. Eu queria deixar uma mensagem, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui é nos exortado que não devemos deixar que as coisas do mundo nos atrapalhem, sejam pecados, sejam amizades, seja uma rotina que nos tire da presença de Deus. Seja ouvir música, seja assistir certas séries, sejam também coisas na mente também. Por exemplo, pensamentos que geram incredulidade, pensamentos de medo. Não devemos deixar também que a ansiedade, tudo que nos atrapalha, nós devemos livrar. Traumas, todas as coisas que nos tiram da presença de Deus. Nós devemos ter uma mente limpa, que vive na paz de Deus, crendo em Deus, no poder de Deus que nos fortalece, que nos guia. E outro, diz assim, já no capítulo 12: Portanto, fortaleça as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, para que façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes que seja curado. Ou seja, devemos manter a disciplina, devemos manter uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura bíblica, buscando intimidade com Deus, uma vida de intimidade com Deus, para que a gente não venha se enfraquecer, para que a gente não venha desanimar nem se cansar, porque aquele que nos dá força é o Senhor, aquele que nos dá ânimo para continuar de pé é o Senhor, a força vem dele. A gente tem que ser revestido do que ele nos deu. O seu Espírito Santo habita em nós para que sejamos revestidos de poder e autoridade. Nós temos poder e autoridade. Nós temos poder do Espírito Santo. Todas as armas que Deus nos dá, né? Por isso que ele fala, revistam-se. Revistam-se da armadura de Deus, da palavra da verdade, do escudo da fé, do capacete, da justiça, da salvação. Ele quer que a gente conheça o seu poder, que se aperfeiçoe em nós. Não podemos tirar o foco de Cristo, não podemos deixar que a rotina esmague, tire a gente do propósito, tire a gente do foco. Ele quer vir entrega para poder usar mais. Muita gente, a gente pensa que a gente não consegue orar, que a gente não consegue ler, que a gente não consegue se concentrar, mas todos são mentiras do inimigo. E eu sei que não é fácil, principalmente quando a rotina é cansativa, a rotina é bem exaustiva. Pessoas que trabalham o dia todo, né? Que passam o dia todo trabalhando, chegam em casa e estão cansadas demais. Mas Deus, ele não capacita nada que a gente passe. São coisas que a gente não consegue suportar, que a gente não consegue manter a disciplina com Deus. Se a gente passa, é porque a gente consegue, é porque Deus acredita em nós. Deus, ele já depositou força em nós. Nós só temos que usá-la. É só que a gente não sabe que a gente tem esse poder. Como o próprio apóstolo diz, né? A gente persevera em muito mesmo, em sofrimentos, privações, tristezas, em trabalho árduos, noites sem dormir, sem comer, no poder de Deus. A gente tem que perseverar, mesmo passando muita dificuldade, no poder de Deus, no conhecimento, no Espírito Santo e na palavra da verdade. Não podemos abrir mão, porque as situações elas são difíceis. Nós temos que ter a palavra na mente, na alma, para que a gente não venha a ceder, para que a gente não venha se amoldar ao padrão do mundo. Tudo que o inimigo mais quer é que a gente se amolde ao padrão do mundo, que a gente se amolde a essa era, que a gente se acostume com o raso, que a gente se acostume com a mornidão. Isso acaba depois por gerar até corações mais duros, corações incrédulos. E tudo que Deus quer que a gente acredite, que a gente possa usar o poder que Ele já depositou, seu Espírito habita em nós. E não devemos desistir, não podemos desanimar, que a gente venha continuar firme, orando, buscando, mesmo que seja difícil. Deus, ele sabe que muitas vezes a gente não vai conseguir orar como deveria por causa do cansaço, por causa do sono, mas Ele sempre nos dá um escape, Ele sempre nos dá força, a sua graça já é o suficiente para nós. Mesmo quando, como o apóstolo Paulo fala, né, que ele tinha um enviado do inimigo que o atormentava. Ele rogava a Deus para que tirasse, mas só que Deus falou que sua graça já é o suficiente, e
porque seu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, o poder de Deus se aperfeiçoa quando não temos força. Quando buscamos a Deus com sinceridade, quando estamos fracos. O seu poder, ele aumenta. O seu poder aumenta. Nós regamos o poder de Deus. Nós regamos o domínio próprio. Nós regamos o Espírito com um caráter aprovado, por causa que foi gerado pela perseverança. E é isso que faz a diferença. Não é quando nós estamos bem que mais crescemos, quando nós estamos mal. E quando nós estamos fracos, é aí mesmo que o inimigo ataca. É quando a gente está doente de saúde, é quando a gente está envolvido em muitas coisas. É aí que o inimigo começa a atacar e ele começa a jogar seta. É por isso que a palavra de Deus diz: faça um caminho reto para os seus pés. Faça caminho reto para que o mal não se desvie. E esses caminhos retos é a intimidade com Deus, é a busca sincera com Deus, é a obediência, é estar em comunhão com Deus. Porque se a gente não estiver em comunhão com Deus, infelizmente, a gente é tragado pela ansiedade, pela raiva, pela mágoa, pela inveja, pela impaciência, pela fúria, pela ira. Porque quando nós começamos a demonstrar que nós temos esse coração, um coração propício a pecar com facilidade, quer dizer que a gente está perdendo um pouco da comunhão com Deus. Não quer dizer que a gente está em pecado, mas quer dizer que a gente está com pouca comunhão com Deus. Não está orando mais, não tá dedicando um tempo específico com Deus. E tudo que Deus quer é que a gente tenha um coração que fala com Ele, que busca com Ele, que a oração, ela quebranta nosso coração. A oração, ela santifica. A leitura bíblica, por mais que seja qualquer passagem, se você tirar ali para ler um livro por 1 hora, por meia hora, por 20 minutos sem parar, ela já começa a mudar seu coração. Ela já te tira daquele foco. Ela já começa a te esvaziar das coisas do mundo e começa a colocar você no centro da vontade de Deus. E Deus, ele vai falando com você até mesmo em coisas que não tem nada a ver com o que você está lendo. Deus, ele vai começando a trabalhar no seu coração. E é isso. Ele quer renovar a gente com força, com alegria. Como Paulo diz: por que vocês perderam a alegria? Por que vocês estão voltando para os princípios elementares? E a resposta é porque a gente está se deixando. A gente se deixa ser dominado pelo príncipe dessa era, pela era da falta de busca, pela era da correria, da pressa, da distração. O celular é muita distração, a gente se distrai com qualquer coisa. O ser humano não consegue ficar mais 20 minutos num lugar só, fazendo só a mesma coisa. Tem que estar sempre fazendo alguma coisa, tem que estar olhando no celular, tem que estar fazendo alguma coisa. Tudo isso são armas do inimigo para tirar a gente do foco de buscar a presença de Deus, de buscar mais intimidade com Deus. Tudo nós vivemos numa era da distração. Tudo já é um motivo para nos tirar da presença dele, né? Até coisas que a gente nem gosta de fazer, a gente faz só para não orar, só para não ler a Bíblia. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha desse jeito. Ele sabe que é nas pequenas coisinhas que são as pequenas raposinhas, né, que destroem a plantação. E não podemos apagar o Espírito Santo, não podemos endurecer o nosso coração. Temos que fazer sem vontade. Mesmo que você erre, mesmo que você peque, ou mesmo que esteja difícil, Deus, ele não está impressionado com você se você não está conseguindo. Mas ele quer que você continue perseverando. Persevere. Escolha. Se você não sabe que Deus quer que você faça, como trabalhar, ore, busque a Ele. Ou simplesmente leia a sua palavra. Assim: Deus, me revele quem Tu és. Busque conhecer a Deus. Se você tentar buscar a Deus, conhecer a Deus, Ele vai te dizer o que fazer. Não tenha pressa, não fique preocupado, não se preocupe com nada. Deus, ele tem a resposta para você. Se você não sabe como obedecer, obedeça o primeiro mandamento: ame ao Senhor de todo o seu coração. E amar ao Senhor é uma comunhão, intimidade com Ele. E quando você tem intimidade com Ele, Ele vai te dizendo os caminhos que você deve seguir. Mesmo que você tenha uma tendência de cair para a direita ou para a esquerda, Ele vai te mostrar a direção certa. Porque você tem um coração sincero. Ele depositou um coração sincero em você para buscá-lo com toda devoção.
E eu deixo essa reflexão e Deus abençoe vocês. Espero que você receba. Amém.